Bom, eu sou Mariana Gondo, eu sou advogada do Programa de Alimentos do IDEC, que é uma organização da sociedade civil que existe há mais de 31 anos e atua nos mais diversos programas. Eu não sei se todos estavam aqui de manhã, então eu aproveitei esse slide aqui só para apresentar brevemente que o trabalho do IDEC é gigantesco. Então, a gente tem atuação em diversos programas, em diversas áreas, em saúde, mobilidade urbana, telecomunicações. E eu estou aqui hoje enquanto advogada do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável, que, por sua vez, tem diversos objetivos. Dentre eles, o estímulo dos consumidores à adoção de hábitos alimentares mais saudáveis, ao fortalecimento do papel regulador do Estado, né? A gente estava falando aqui no painel anterior do papel da Anvisa, a indução de melhores práticas de mercado, que tem tudo a ver com esse debate de agora, e de políticas públicas que promovam essa alimentação saudável e adequada. Ou seja, tudo isso com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Bom, sei que, imagino que isso já tenha sido colocado, né? Então, assim, estou dando 2 passinhos para trás, rapidamente, só para contextualizar o debate, né? Eu espero aqui trazer para vocês um pouco do debate sobre a publicidade, nos seus aspectos legais, e aí diante de um desafio enorme que as professoras colocaram. A ideia é tentar, ao final, trazer instrumentos, né? Para a gente transformar essa realidade. Mas, dando esse passinho para trás, qual que é o estado nutricional que a gente tem no Brasil hoje, né? Como imagino que já tenha sido colocado, a gente vê aí um quadro bastante alarmante dos índices de excesso de peso e de obesidade no Brasil, desde crianças menores de 5 anos, crianças entre 5 e 9 anos de idade, os adolescentes, os adultos, ou seja, é um problema geral. E, como isso por si só não é um problema, qual que é a questão por trás, né? Como as professoras também já colocaram, o problema é que o excesso de peso e obesidade ele tem uma relação direta com o aumento de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, que, por sua vez, significam 72% das mortes no país, né? Ou seja, a gente tem aí um quadro bastante desafiador, e eu trouxe esse dado porque ele é bastante impactante. Então, por que falar em publicidade de alimentos, né? O que isso tem a ver com esse quadro preocupante que eu acabei de colocar? A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, no seu guia alimentar, que já foi colocado aqui, dizem claramente, bom, temos um problema, né? Dentre as inúmeras causas da obesidade, a publicidade é um fator que significa um obstáculo à adoção de hábitos alimentares mais saudáveis. A própria OMS também já se manifestou recomendando claramente que a gente precisa estabelecer limites para as publicidades de alimentos com alto teor de gordura, de sal e de açúcares. Daí não preciso nem dizer, né, é só reforçar que as evidências científicas sobre essa relação e as recomendações internacionais são inúmeras e inquestionáveis. Tá, mas aí, do que a gente está falando então, né? A gente acabou de ter uma aula aqui com a professora Inês Vitorino, colocando não só a publicidade na sua forma mais clássica, né? O comercial, o televisivo, como a Paula trouxe, mas também todo o desafio dessa publicidade que se espraia para todos os âmbitos da nossa vida. Então, aqui a gente está falando de qualquer comunicação comercial. Então, esse slide foi só para pontuar que, enfim, como a professora já colocou, esse problema ele é gigantesco. Como eu estou aqui para falar, então, dos aspectos legais, eu trago aqui o Código de Defesa do Consumidor. Opa, acho que eu voltei aqui. Ah, foi? Tá certo. Então, tá bom. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal e ele coloca claramente lá no artigo 6º da maneira mais clara possível, né? São direitos básicos do consumidor, o quê? A proteção da vida, da sua saúde e da sua segurança diante de todos os produtos e de todos os serviços que são colocados à disposição no mercado. É também um direito básico do consumidor a educação e a educação sobre o consumo adequado, né, desses produtos que são colocados no mercado. E aí, uma relação mais direta com o nosso tema de hoje, é um direito básico do consumidor à proteção contra a publicidade abusiva e enganosa. Bom, então se a gente está colocando aqui que existem 2 tipos de publicidade que são ilegais, que são proibidos pelo nosso código, quais são eles? Então, são 2 tipos de publicidade proibidas. A
publicidade enganosa e a publicidade abusiva. A publicidade enganosa, o Código de Defesa coloca lá bem claro. Ele diz, é enganosa toda publicidade que contenha qualquer informação que seja inteira ou que seja parcialmente falsa e que seja capaz, então, de, por isso, induzir o consumidor a erro. Né? E aqui é importante um detalhe, é enganosa também qualquer publicidade que seja, que omita uma informação que é considerada essencial para que o consumidor possa fazer a sua escolha, no caso aqui a gente está falando de alimentos, sua escolha alimentar. A publicidade enganosa, né, imagino que ela é de mais clara percepção, ela está mais no senso comum, a gente entende melhor o que ela significa. A publicidade abusiva é um conceito mais amplo, porque ele está falando aí de uma publicidade que ofende a valores morais, valores sociais. E por isso, o Código de Defesa do Consumidor vai colocar que, assim, é abusiva e, portanto, ela é ilegal a publicidade que seja discriminatória de qualquer forma, né? A professora Inês estava colocando aqui o problema que é isso. É abusiva também a publicidade que, de alguma forma, explore o medo, explore a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e de experiência da criança, que, de alguma forma, desrespeite valores ambientais. E aí, um outro ponto muito importante, é abusiva a publicidade que induza o consumidor a se comportar de uma forma que seja prejudicial à sua saúde e à sua segurança. Né? Estamos falando aqui de alguns alimentos bastante perigosos. Fazendo um recorte aqui, também dialogando com as falas anteriores, eu estava aqui falando que é considerada publicidade enganosa e abusiva aquela que trate de quaisquer produtos e quaisquer alimentos, mas aqui fazendo um recorte mostrando o aporte legal para tudo que as professoras já colocaram, é abusiva a publicidade infantil. E aí, lá em 2014, existiu uma publicação de uma resolução de um conselho, que é o CONANDA, o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que, para facilitar a identificação e aplicação da lei, dispôs na sua resolução quais são todos os mecanismos que nos ajudam a identificar quais são as estratégias que as empresas utilizam para se comunicar com as crianças, sendo, então, por isso, considerada uma publicidade abusiva. Então, aqui, né, como já foi falado, vai ser abusiva a publicidade que se utilize de linguagem infantil, trilhas sonoras, muitas vezes cantadas por crianças, que tem a representação da criança, enfim, todos aqueles recursos que já foram colocados. E aqui é um ponto importante também para explicar o porquê que essa publicidade, quando ela é voltada para a criança, ela é considerada abusiva. Porque tem um outro artigo do Código de Defesa do Consumidor que diz que tem que ser respeitado na linguagem publicitária o princípio da identificação. O que significa isso? Né? Que a propaganda, a publicidade, quando ela é propagada, ela precisa ser, assim que propagada, rapidamente identificada como tal. E aí, quando a gente está falando de publicidade voltada para a criança, a gente sabe que isso não acontece, como a professora colocou. Pode até ser que aconteça, mas em números muito, muito menores, né, do que o comum. Essa questão da publicidade infantil ela é tão importante que o próprio Conselho Nacional do Ministério Público emitiu recentemente, né, em 2018, uma recomendação, a recomendação 67 de 2018. Nessa recomendação, o Conselho Nacional do Ministério Público diz assim para os seus membros, né, tanto do Ministério Público Federal quanto os membros do Ministério Público Estadual. Olhem para esse assunto, ele é um assunto importante, atuem nisso. Então, recomenda-se que vocês promovam ações de monitoramento e de fiscalização para evitar a publicidade abusiva direcionada a crianças, inclusive, mas não somente, em ambientes escolares. Né? Bom, trazendo aqui, então, alguns avanços e vitórias no assunto e alguns marcos muito importantes para a gente, pelo menos, ter no horizonte, respirar e pensar que transformações são possíveis. Esse primeiro slide trata de 2 exemplos de publicidade enganosa. Então, com certeza, todos vocês conhecem, né, esses 2 produtos e já identificaram quais eram os argumentos que eles utilizavam para vender esses produtos. Então, a Activia, a Danone, né, ela foi condenada em 2009 pela Anvisa. Esses 2 casos, eles tratam de condenações administrativas.
e ela foi multada por indução a erro, né? Pensando lá naquele primeiro tipo de publicidade ilegal que eu coloquei, que é a publicidade enganosa. Ela foi multada a erro por indução a erro porque ela vendia o seu produto como um tratamento para o funcionamento intestinal irregular. E se isso não é mentira totalmente, ao menos da forma como era propagada, induzia as pessoas a pensarem que aquilo era de fato um tratamento médico para uma condição de saúde, né? E então o exagero induziu o consumidor a erro. Isso é publicidade enganosa, isso é publicidade ilegal. O outro caso que eu trouxe aqui para vocês é da Tang, né? A Mondelez ela foi condenada então porque no anúncio do seu produto ele dizia: esse produto não tem corantes artificiais. Mas quando eu falei para vocês que a publicidade enganosa e publicidade ilegal é também aquela que engana e induz a erro por omissão, aqui a gente tem um exemplo disso, porque no caso, quando a publicidade dizia sem corantes artificiais, ela escondia uma informação essencial que era: existem aqui outros tipos de corante. E por isso fazia o consumidor optar por uma opção de produto ali que ele estava comprando, achando que era uma coisa quando não era, né? Então, assim, a publicidade enganosa ela é mais fácil da gente identificar. Aqui, trago para vocês um caso bastante importante, que foi a condenação da Bauducco por esse caso aqui dos gulossos. Teve o lançamento do filme do Shrek, e aí a empresa aproveitou essa onda do lançamento do filme para lá em 2017 lançar então essa promoção. Né? A gente vê aqui vários daqueles elementos que eu apresentei para vocês, da recomendação, da resolução do Conanda e também que as professoras já colocaram. Então a gente vê aqui o personagem, né? O filme, e aqui a propaganda era aquela que todo mundo já conhece, que a gente encara com a maior naturalidade possível, né? Porque sempre foi assim. Que era, compre, se eu não me engano, acho que 4 produtos dessa linha, da linha Gulosos, que eram biscoitos recheados e bolos, e com mais 5, junte então 5 selos, com mais R$5 você ganha um relógio, que, como se não bastasse, era colecionável, então existiam 4 relógios diferentes. Ou seja, numa propaganda incentivando ali a compra para a criança ganhar esses itens colecionáveis, você incentivava cada criança, então, no limite, a comprar, adquirir 20 produtos da sua linha, né? Essa denúncia ela foi feita pelo Instituto Alana, né, no seu programa Criança e Consumo, ao Ministério Público de São Paulo, que, então, condenou a Bauducco por publicidade abusiva. Essa multa, no âmbito administrativo, ela foi levada à justiça pela empresa. E, enfim, como vocês podem ver, lá em 2017, ou seja, 10 anos depois, aí, entre muitos capítulos de novela, em 2017, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, uma corte superior, então, prolatou uma decisão histórica, né? E eu digo histórica porque foi o primeiro caso de publicidade abusiva de alimentos levada a essa corte. E por que uma decisão no STJ é importante? Por que foi tão comemorada essa decisão? Porque o STJ, ele é a corte responsável por olhar para as leis federais. Eu falei para vocês que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal, fazer a interpretação dessa lei e dizer: essa é a interpretação que a gente está dando para que vocês apliquem essa lei. Então, essa decisão ela foi muito comemorada por isso, e ela condenou a empresa por publicidade duplamente abusiva. Primeiro porque era uma publicidade voltada para as crianças, né, se utilizando aí desses artifícios que a gente mencionou, e também porque ela era uma publicidade que se utilizava do mecanismo da venda casada, ou seja, você não podia comprar o relógio pelo relógio, você tinha que adquirir toda uma sequência de produtos para daí sim conseguir o seu relógio. E a venda casada é também uma prática abusiva e ilegal, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Coloquei aí para vocês também que o IDEC fez uma publicação logo em sequência dessa decisão, que é essa que está aí embaixo, Direitos Sem Ruídos, é bem fácil de achar, está no nosso site, para quem quiser entender um pouco melhor, entender quais foram as argumentações que os ministros trouxeram para prolatar essa decisão. E aí, em sequência, um caso também bastante semelhante, né, também meio que nessa onda, Mascote Sadia, era a época dos Jogos Pan-Americanos, aí foi lançada uma mesma
estratégia de venda bastante semelhante, né? Também foi uma denúncia do Instituto Alana do Criança e Consumo, também foi uma, só que no caso para o PROCON de São Paulo. O PROCON de São Paulo aplicou essa multa, que aí é a mesma história, também foi judicializada, mas chegando no STJ a multa foi mantida. Então, bom, a ideia até aqui foi contar um pouco para vocês como identificar as publicidades que são ilegais, né, a publicidade enganosa e a publicidade abusiva, mostrar para vocês que existem possibilidades de resultado. E aí, o que faltou? Faltou, então, a gente entender que consumidor, segundo o código, ele também é equiparado a toda uma coletividade de consumidores, né? Porque quando a gente está falando dessas estratégias publicitárias, a gente não está falando só de uma pessoa que foi atingida por isso, mas de todo um grupo de consumidores, de toda uma sociedade. E aí, quem que são os órgãos legitimados, as instituições legitimadas a atuar, levar para o judiciário essas demandas? Então, eu destaquei aí o Ministério Público, as entidades e órgãos da administração pública, o PROCON, por exemplo, né, dos exemplos que eu trouxe, e as associações legalmente constituídas para esse fim, como é o exemplo do IDEC. E aí, contando tudo isso para fechar e trazer aqui uma grande conquista e um grande passo desse ano, que foi o lançamento dessa plataforma, o Observatório da Publicidade de Alimentos. A ideia é trabalhar em 2 eixos, então por isso aí entenda, aprenda e denuncie, justamente porque visa ser uma plataforma de disseminação de informações sobre o assunto e de denúncia. E aí, o que é o OPA, então, né? Quem que faz parte do OPA? Quem que faz parte desse observatório? O OPA é uma iniciativa do IDEC, em conjunto com outras parcerias e inúmeras entidades da sociedade civil, então a Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada, o Instituto Alana, o Põe no Rótulo. E a ideia é que a gente possa, enquanto rede, poder receber essas denúncias, qualificá-las para encaminhar para os órgãos que vão dar um andamento nisso, né? Então, a ideia não é substituir o papel desses órgãos, claro, mas justamente receber e ser uma plataforma que facilite que as pessoas possam olhar para isso, possam entender que isso é algo ilegal, e possam ter uma forma de se manifestar e de agir diante disso de uma forma mais fácil, né? Muitas vezes a gente não sabe como agir, como acionar esses órgãos, então essa é a principal ideia da plataforma. Por que a gente denuncia, então, né? Por que a gente acredita nesse trabalho? Por que a gente acredita que é importante que a sociedade civil ela esteja atenta, que ela esteja participativa, que ela esteja denunciando? Primeiro, porque bom, o Código de Defesa do Consumidor existe aí há uns 30 anos. E eu estou contando para vocês de um precedente histórico, de uma primeira decisão sobre esse assunto que aconteceu há poucos anos atrás, né? Então, o que significa isso? Que esse debate precisa ser trazido a público. A gente precisa mostrar que esses artigos existem, que a gente não está reinventando a roda, que isso já está disposto no código. Então, vamos trazer esse debate para o público, né? A gente precisa se apropriar desses conhecimentos e se mobilizar. Uma outra ideia também, que é algo que a gente acredita muito, é justamente a convergência de conhecimentos. Então, o OPA ele é formado por uma série de profissionais, então, de diversas áreas, os advogados, o pessoal da comunicação, nutricionistas, e a gente pensa que isso é muito importante, porque a gente pode receber essas denúncias e qualificá-las, né? Levar para um outro nível, para demonstrar o quanto aquilo é impactante, o quanto aquilo é preocupante, trazendo justamente todas as evidências científicas que a gente tem como juntar sobre o assunto. Mas aí tem um aspecto muito importante, né? Porque o contexto é desafiador. Se a gente encaminha as denúncias, é importante também que os órgãos que vão recebê-las estejam sensibilizados para a importância do assunto, estejam sensibilizados e entendam o quanto aquilo é preocupante, é alarmante, o quanto que é preciso agir. Então, o IDEC acredita que, num trabalho de capacitação desses órgãos, a gente realizou 3 edições já, em conjunto com os ministérios públicos,
A primeira edição foi no Ministério Público, junto com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, depois com o Ministério Público de Minas Gerais. A gente fez esse ano uma terceira edição de capacitação, as professoras estavam lá, em Fortaleza, junto com o Ministério Público de Fortaleza, justamente para poder trazer esse debate, né? E não só o debate jurídico, mas também todo esse debate que a gente está tendo aqui, das evidências científicas sobre o assunto, para que os servidores que estejam lá, né, em contato com essas denúncias que vão chegar, estejam sensibilizados para o assunto. E é isso, assim, o Open Números, então, a gente lançou a plataforma no 1º de abril, então por isso vocês estão vendo aí essa brincadeira com o Pinóquio, o Dia da Mentira, né, pensando aí nas propagandas enganosas. E de abril até agora a gente recebeu 313 denúncias. Algumas delas já foram encaminhadas, porque a gente tem também um trabalho de entender quais são essas denúncias, agrupá-las e pensá-las na melhor forma de encaminhá-las. E é um pouco isso, assim. Então, no final da minha fala, acho que fica um convite aqui para que vocês conheçam a plataforma e denunciem. Obrigada.